vibradores, algemas, sexo oral e muito mais. Isto vai ser um vídeo polémico, vai disparatar mentes aí e alguns até vão me chamar de tolo. Mas hoje vou falar acerca das brincadeiras e dos brinquedos sexuais. Vou falar disto dentro do contexto de matrimónio, dentro do contexto de casamento entre um homem e uma mulher, entre os esposos. Ok? Vamos aí começar por um mito que muitas pessoas têm na mente e vieram até a dizer quando eu estava noivo. Veio até uma pessoa me dizer: daqui umas semanas vais-te casar e para maravilha, tens a bênção de Deus, podes fazer tudo o que tu quiseres, tudo o que tu quiseres na cama e tal, não sei o quê. E já estás fora de ter aquela resistência, não é? Que a gente não deve. Temos aquela resistência como cristãos de não fazer nenhuma atividade sexual antes de casamento. Vou deixar aí depois um link para todos aqueles que querem saber porque é que o sexo não deve ser feito fora de casamento. Vou deixar um link aí abaixo aí. Que eles vieram contar isto, que é um mito, que é uma ideia um bocadinho distorcida. Porquê? Porque lá está, nem tudo o que se introduz no ato sexual é bom e é livre de ser pecaminoso. Vamos aí então aos vibradores, por exemplo. Ok, os vibradores foram feitos, mas foram produzidos, estão a ser produzidos para dar prazer, mais especificamente para a masturbação, mas claro, pode-se introduzir na atividade sexual entre os esposos. Mas reparam lá, introduzindo assim isso, estamos a focar muito mesmo no senso de só ter prazer, não é? A Igreja não ensina que a gente não devemos ter prazer no ato sexual, pelo contrário. Mas aí introduzindo coisas artificiais, não é? Num ato que devia ser o mais puro, o mais belo e o mais natural possível, estamos a introduzir essas coisas, não é? Para quê? Só para ter mais prazer. Estamos sempre focados. A nossa sociedade é muito focada no eu, no prazer, não é? Porque o sexo tem a sua ordem, não é? O sexo, por isso é que se diz, o sexo tem muitos atos sexuais são desordenados, não é? Portanto, por exemplo, o acto sexual homossexual é um acto desordenado. Porquê? Porque aí não tem o pênis e a vagina, não é? Porque o pênis foi feito para a vagina e vice-versa. Isto é a ordem natural das coisas, não é? Isto é uma ordem natural. Um foi feito para o outro. Agora, tudo o que vai contra isto é um acto desordenado. Não vai com a ordem. Vou deixar aí também outro link acerca do casamento homossexual, para vocês entenderem porque é que a Igreja e Cristo foi contra e será contra esta união, não é? E portanto os vibradores, introduzindo aí, estamos a traduzir coisas artificiais e muito focadas no prazer. O sexo é orientado, tem a sua ordem. É primeiramente para a procriação. Todo e qualquer acto sexual deve ser aberto à vida. Ou seja, quando há atividade sexual, no fim temos que ter a certeza que o acto tem a possibilidade de gerar vida. Portanto, toda e qualquer forma de contraceptivos ou então aquela coisa, ok, não posso usar contraceptivos, então vou deixar a semente de fora, não é? Os homens têm essa mentalidade, ok, vou dar aqui um desvio, não é? Não, aí estamos a estar fechados à vida, não é? E não é esta a ordem do sexo. Primeiramente, então, procriação e também para fortificar a união dos esposos, o amor que existe entre o homem e a mulher. É isto que o sexo exibe, é isto porque é que o sexo existe. E portanto, lá está.
não vamos introduzir coisas artificiais, tal como as algemas e outras coisas que causem dor, esquiotes e mais coisas para aí, não é? Coisas assim malucas, que têm a finalidade de causar dor, e há pessoas que com a dor sentem prazer. E é uma coisa um bocadinho, se a gente pensava, um bocadinho doentia. Porque a dor tem também a sua ordem, a ordem de que a dor serve para que o nosso corpo se afaste de alguma coisa que está a danificar o nosso corpo. Por exemplo, não é? Quando o fogão está quente, quando a gente põe a mão, os nossos neurônios recebem uma mensagem que está quente, transmite ao cérebro, e o cérebro depois transmite o reflexo de tirarmos a mão, porque aquilo está a causar-nos, está a danificar o nosso corpo. Portanto, a dor é para isso. Agora, ter prazer na dor, ser um bocadinho já desviante, doentio até, não é? Ser masoquista não é uma atividade que devemos fazer na nossa atividade homossexual. Sexual, quer dizer. Depois os lubrificantes, por exemplo, os lubrificantes, pronto, é uma coisa, claro, artificial. Mas isso depende porque acho que não tem mal nenhum se for aplicado com as disposições certas, não é? Há pessoas, tanto um homem como a mulher, às vezes pode ter falta de lubrificação natural, não é? Os órgãos sexuais não têm aquela lubrificação suficiente para haver uma penetração sem causar dor, não é? Não vamos também sermos rigoristas, deve ser, rigorosos, vamos dizer, rigorosos, não é? Não vamos introduzir nada artificial. Claro que se a penetração é dolorosa, claro que vamos pôr aí alguma coisa aí para ajudar, não é? Portanto, os lubrificantes só neste sentido, desta maneira, pode ser usados. Tal como eu disse, seguindo a lógica das coisas, se o sexo deve ser aberto à vida, então claro que todo o sexo que não é, que acaba a ser fechado, é pecado. Então, claro, por lógica, o sexo anal é pecaminoso, é errado. Não se deve fazer isso. Tanto é que, seguindo outra vez a lógica, o ânus, se a gente analisar, não foi feito para ser penetrado. Foi feito para expelir coisas, experimentar, ficar, não é? Para servir as nossas necessidades corporais, coisas que o corpo precisa livrar, não é? E portanto, e aí tira a dignidade da pessoa, não é? Esse acto sexual e também as coisas de causar dor, tira um bocadinho a dignidade da pessoa, não é? Somos pessoas que devemos ser tratadas de maneira melhor, de maneira digna, não é? Porque os nossos corpos são imagem e semelhança a Deus, templos do Espírito Santo. Agora o sexo oral. Se a mulher fazer sexo oral ao homem, lá está, seguindo outra vez a lógica da procriação, só deve ser feito de forma preliminar, ou seja, só com causar um bocadinho de excitação, só aquele momento inicial, causar um bocadinho de excitação, lubrificação, para no fim haver penetração e ejaculação dentro do útero, que é para estar abertos à possibilidade de gerir vida. Portanto, todo e qualquer acto de fazer sexo oral, quando a mulher está a fazer no homem e acaba em ejaculação sem ser fora do útero, é errado. Agora, o contrário, o homem, eu acho que não tem qualquer problema se o homem fazer sexo oral na mulher até que ela atinja o orgasmo, não é? Porque o orgasmo da mulher não entra assim em nada, não contribui, não influencia nada para estar aberta à procriação ou não. Não há nada aí que influencie nada. Portanto, acho que não há problema nenhum. E portanto, e depois há agora há aquela mania, como temos máquinas fotográficas por todo o lado, nos telemóveis, isto e aquilo, temos agora a tendência
aí agora há uma tendência de tráfico físico quando se faz amor. As nossas posições, as nossas coisas, ou até mesmo filmar, quer dizer, já aquele pessoal mais, parece que se fazem lógica das coisas, por exemplo, não posso ver pornografia, mas se calhar, então posso, se calhar, talvez filmar eu e a minha mulher assim juntos a fazer tal coisa, e depois, quando tiver vontade assim de olhar para o sexo, vou ao meu computador, ao telemóvel e vejo aquele ato, não é? Porque eles pensam supostamente não deve ser errado, porque estou a ver outras mulheres, não estou a ver outras coisas. Estou a ver a minha própria mulher, eu, coisa, estou a ver o nosso acto sexual, que é uma coisa bonita. Bem, quer dizer, é um bocadinho, quer dizer, estamos outra vez a desviar das coisas, porque o sexo deverá ser um acto o mais natural possível, como eu disse, então deve ser experimentado, vivido naquele momento e pronto, e deixar quando acabar, acabou e ficamos coisa, não é? Não fazer daquilo, não coisificar aquele acto sexual, não vamos fazer criar uma coisa, como se fosse uma arte ou uma coisa qualquer, não é? Para o nosso prazer, não é? Devemos, se tens, meus amigos, vontade de ver a tua mulher nua, chega a casa, espera por ela, diz para ela se vestir, despia, ou então faz mesmo amor com ela, que é muito melhor. E também, aqui por último, quero deixar as brincadeiras que são mais inocentes. Acho que também não tem qualquer problema, as brincadeiras que são do tipo fazer papéis, ou seja, aquele pessoal que gosta da mulher assim vestida de enfermeira, ou então aquelas mulheres que gostam que o marido chegue a casa com um fato e gravata, ou que se ponha assim vestido de fato e gravata a fingir que é um homem de negócios, assim coisa, todo charmante, com todo cheio de charme, e depois fala assim coisa, e depois cria-se ali um bocadinho de teatro inicial para dar mais aquela excitação para depois haver o amor. Não vejo assim muita coisa, quer dizer, não é é um bocadinho triste, talvez, né? Quer dizer, é um bocadinho triste, quer dizer, para teres a excitação de marido tens que ter teatro, tens que o marido tem que fingir que é outra pessoa, que é outra personalidade, não sei o quê. Ou, quer dizer, é um bocadinho triste, mas quer dizer, também, pronto, vamos lá, não é assim pecado, não é fazer essas coisas, usar lingerie, não estou a ver assim grande coisa. Mas como eu disse, o sexo deverá ser o mais natural possível, não é? Porque aí é exacto, mas vejam lá, estamos a entrar na co-criação divina, ou seja, Deus cria as coisas, não é? Ele é o nosso Criador, cria tudo, e Ele oferece esta oportunidade, não é? Ele oferece através do sexo esta oportunidade de sermos co-criadores com Ele, não é? Participamos, contribuímos para a criação, não é? Para a propagação da raça humana, para, enfim, para quantas contribuições não haverá no mundo com a nossa contribuição, quantos filhos não teremos, bisnetos, netos e por aí fora, quantas gerações por aí fora não há de inventar coisas espetaculares, não há de contribuir de forma enorme para o bem da humanidade. Vamos pensar nisso e vamos ter esta mentalidade de que não precisamos tanto de estarmos focados naquilo que a sociedade diz que é só prazer, só prazer, só prazer. Vamos criar tudo natural como Deus quer, como é mais agradável a Deus. Ok? É isto a fundamento da nossa vida. Estamos sempre em comunhão com Deus. Temos aquela vontade de estarmos sempre mais perto de Deus, sempre evitar todo e qualquer pecado, qualquer ofensa a Ele. Porque queremos no fim depois vivermos eternamente com Ele. Esta vida é só uma passagem. Não é? O que é que interessa ter tudo, ter prazer, ter isto e aquilo, ter dinheiro, ter não sei quantas, para que ter isso tudo para depois no fim tu poderás perder essa oportunidade de viveres eternamente com Deus. Ok? Pensamos, irmãos, rezai, e quero deixar aqui uns links, outros links acerca de alguns vídeos, por exemplo os contraceptivos,
Há um vídeo que chamado Os Três Altares. A nossa cama é um altar. Vocês podem ver depois essa analogia. Só que antes do casamento quero deixar esse vídeo aí. Também acerca do sacramento de matrimónio. Quero deixar esses vídeos todos aí, esses links todos. Eu sei que vocês tiram um tempo, vejam, revejam, partilhem e vejam como que isto tudo tem a sua lógica. Ok? Até para a semana, se Deus quiser.